aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu vou falar do gambito do Rio de Janeiro proveniente da Ruy Lopes, uma abertura extremamente agressiva, divertida e cheinha de armadilhas. Então vamos lá! Você começa o jogo com o peão E4, seu adversário contesta o centro com o peão E5, vem cavalo F3 ameaçando o peão de 5, cavalo C6 defendendo o peão, e bispo B5, a Ruy Lopes. Aqui o nosso objetivo é capturar o cavalo para poder vencer o peão de E5. A realidade é que esse cavalo não de fato defende o peão, tendo em vista que as pretas podem simplesmente deixar o cavalo cair. Por exemplo, peão A6, bispo toma cavalo, peão toma bispo e cavalo toma peão, e as pretas não estão de fato com um peão a menos. Elas podem muito rapidamente recuperar o peão que nós capturamos com dama D4, ameaçando o cavalo e o peão ao mesmo tempo. Já que o peão não está de fato com risco de ser perdido, as pretas vão jogar para contra-atacar jogando cavalo F6. Essa é considerada a defesa mais sólida que as pretas têm para jogar, se chama defesa Berlim e já foi utilizada por vários campeões mundiais, como Vladimir Kramnik, principalmente contra o Kasparov, o próprio Kasparov jogou posteriormente, o Carlsen já jogou, o Anand já jogou essa defesa Berlim e ela vai se tornar mais comum conforme você for subindo aí a escadinha do rating. E na realidade o jogador de brancas deve deixar o peão cair jogando o roque. Esse daqui é chamado de gambito do Rio de Janeiro com cavalo toma E4, que vai ser a resposta mais comum do jogador de pretas. Mas, como é de praxe, eu vou te mostrar também o que acontece caso o jogador de pretas recuse o gambito. Caso ele recuse capturar o peão, ele deve recusar com bispo E7. Se ele recusar, por exemplo, jogando o lance bispo C5, que é muito mais comum, ele na realidade já aceita uma posição inferior, porque nós temos um lance espetacular, que é o lance cavalo toma E5. Essa na realidade é uma tática bem comum nas posições de italiana, geralmente é o jogador de pretas que faz isso com as brancas, e o objetivo desse sacrifício de cavalo é que após cavalo toma, nós temos peão D4 dando um duplo no cavalo e no bispo e recuperando o material que nós sacrificamos imediatamente. Bispo toma, dama toma e nós temos uma posição bem superior porque a dama está tremendamente centralizada, nós temos mais espaço com o peão de E4, um bispo desenvolvido e nós já fizemos o roque enquanto o nosso adversário ainda não. Ele precisa decidir para onde vai o cavalo. Ele tem uma escolha correta, que é voltar para C6, e uma escolha incorreta, que é voltar para G6. Independente do que ele escolha, ele já errou jogar bispo C5, a nossa posição já é superior. Mas deixa eu te mostrar, por exemplo, o que ocorre se ele erra. Se ele joga cavalo G6, a posição das pretas rapidamente fica injogável, porque nós avançamos o peão de E, chutando o cavalo, ele só pode retornar, e depois a gente joga F4 para jogar F5 na sequência e ficaremos com espaço demais no centro, ele não tem como desenvolver. A posição aqui já está totalmente travada para as pretas. Por exemplo, peão C6 aqui chuta o bispo, a gente recua o bispo, ele tenta tirar o cavalo para E7, mas não adianta, a gente joga F5 e força ele a recuar o outro cavalo. As pretas aqui vão jogar com o rei no centro, com uma posição totalmente sem espaço, e o computador já avalia essa posição como mais 7 de vantagem para o jogador de brancas, é isso aí. No entanto, se ele escolhe jogar de maneira correta, não voltando o cavalo para G6, mas sim para C6, onde ele desencoraja um pouco o nosso avanço de peão, porque está ameaçando a dama, né? Nós podemos só capturar o cavalo. E veja só, o nosso adversário deve capturar com o peão de D, perdendo o roque e indo para um final de jogo inferior, no qual nós vamos desenvolver o bispo para G5, e ele vai ficar com duas ilhas de peões com peões dobrados. 3 na realidade, né? Ele deve jogar H6, nós tomamos o cavalo e temos uma posição superior por conta da estrutura de peões, apesar de que as pretas aqui até que conseguem segurar o empate se jogarem com habilidade. Mas em nível amador, eu duvido. Um erro comum que o seu adversário vai fazer para evitar ficar com os peões dobrados é jogar rei E7, simplesmente perdendo o cavalo para o avanço peão E5. Outro erro comum que o jogador de pretas pode jogar é tentar se ater ao roque, jogando aqui B toma bispo em C6. E agora o mesmo avanço peão E5 vai matar a posição. O cavalo vai para D5 e agora a gente joga dama G4, ameaçando o peão de G7. E não existem boas escolhas para as pretas, a posição já está bem superior para nós. Se ele faz o roque, por exemplo, o bispo H6 ameaça checkmate,
e ganha qualidade, porque ele precisa avançar o peão e nós tomamos a torre dele. Se, por exemplo, ele não faz o roque e joga peão G6 direto, o mesmo bispo H6, apesar de não ganhar a qualidade, impede que ele faça o roque. Ele tem que jogar com o rei no centro e a posição já está quase que com vantagem decisiva para as brancas. Se a gente fizer uma avaliação aqui, ele vai nos dizer que é quase 3 pontos de vantagem, 3,4 pontos de vantagem para as brancas, porque o jogador de pretas aqui vai jogar com o rei no centro, vai jogar sem conseguir fazer o seu roque e a posição aqui já está muito difícil de jogar. Isso tudo é caso ele não aceite o gambito. Então você já imagina as posições do gambito aceito, quão complicadas elas são para o jogador de pretas. Se você já está gostando, já aprendeu algo de novo, eu peço então que você se inscreva no canal, que você dispare o seu like, porque agora a gente vai ver o que é que acontece caso o cavalo tome o peão de E4. Esse lance vai ser o mais comum, porque o gambito aceito aqui é bem conhecido e as brancas tendem a jogar peão D4 aqui, que é um ótimo lance por sinal, que se chama a variante do final de jogo de Berlim. Uma vez que as pretas vão voltar o cavalo para D6, ameaçando o nosso bispo, o bispo está ameaçado, portanto nós capturamos o cavalo. Então, bispo toma cavalo é o melhor lance, peão toma, cavalo F5 e dama toma dama. Esse é um final de jogo um tanto quanto diferente daquele outro que nós analisamos, pois nós não temos como dobrar peões das pretas aqui na ala do rei. Isso daqui está muito mais perto de um empate, já foi estudado extensivamente, e as pretas aqui têm algumas vantagens posicionais, como é o fato do par de bispos e uma estrutura de peões até que saudável, apesar desses peões dobrados, porque elas possuem apenas 2 ilhas de peões e não 3 como nós forçaríamos naquela outra variante. Para fugir do fim de jogo de Berlim, que na realidade é muito difícil de jogar, tanto para pretas quanto para brancas na realidade, as brancas vão jogar torre E1, forçando as pretas a recuarem seu cavalo para D6, naquela mesma linha. No entanto, aqui nós não temos a troca de cavalos forçada, nós podemos, por exemplo, jogar cavalo toma E5. No entanto, antes da gente analisar as linhas de cavalo toma, nós vamos ver o que acontece caso as pretas tentem se ater ao peão. Elas acham que isso é um gambito tradicional, onde as brancas têm desenvolvimento pelo peão. Não é. As pretas aqui na realidade têm que devolver o peão agora. Não podem jogar, por exemplo, o peão D5 para tentar se ater à defesa do peão. E o jogador de brancas aqui ele já vai pensar: ah, é claro que ele não pode jogar peão D5. Ele se coloca numa cravada e desdefende o peão de E. Cavalo toma E5 vai ser o lance aqui. Enquanto esse é um lance que até que assume algum grau de vantagem, ele é longe de ser a variante mais precisa. As brancas podem só jogar peão D3, chutando o cavalo, e quando esse cavalo recuar, ameaçando o nosso bispo, nós não vamos tomar o cavalo, nós vamos sacrificar o bispo, vamos jogar cavalo toma E5, sacrificando o bispo, tendo em vista que se ele captura o bispo sacrificado, temos cavalo toma C6, um golpe, né, um ataque descoberto que ganha a dama do nosso adversário. Não se espera que ele vá de fato capturar o bispo, né, só se ele for bem iniciante. Ele vai, muito provavelmente, cobrir o ataque descoberto com bispo E7. Se bispo E7 cobrindo o ataque descoberto, nós podemos tomar o cavalo de bispo e depois que ele retomar, nós podemos jogar cavalo toma C6. E agora, nós estamos ameaçando ganhar o bispo do nosso adversário, ao mesmo tempo que ameaçamos a dama. E na realidade, não há defesa para esse ataque. Se dama D7, por exemplo, saindo do ataque do cavalo, torre toma cheque e nós vamos para um final de jogo extremamente superior, onde nós vencemos a dama por uma torre e o rei do nosso adversário está no centro do tabuleiro. Então, peão D5 definitivamente não é uma alternativa para as pretas. As pretas devem retornar seu cavalo para a casa de D6 ameaçando o nosso bispo e novamente nós sacrificamos o bispo sem pestanejar. Cavalo toma E5 aqui vai ser a linha mais precisa, ele não pode capturar o bispo porque senão ele perde a dama para o ataque descoberto da torre. Por consequência, nós esperamos aqui que o nosso oponente cubra o cheque descoberto de bispo com bispo E7. E agora, a continuação mais precisa para as brancas não vai ser tomar o cavalo. Se a gente captura esse cavalo, nós estamos entregando o par de bispos à toa. Na realidade, você deve jogar bispo F1, mantendo o par de bispos e uma vantagem posicional
decisiva pelo fato de que o nosso adversário está jogando sem espaço. Ele não tem como colocar peões no centro, uma vez que esse cavalo de D6 cobre o avanço do peão de D e esse cavalo de C6 cobre o avanço do peão de C. Se ele faz o roque, ele está jogando totalmente sem espaço e você pode jogar imediatamente aqui, por exemplo, peão D4 ou se não cavalo F3 para jogar D4 e C4 na sequência. E o seu adversário vai ter muitos problemas para consertar nos próximos lances, enquanto a posição se joga sozinha para você, sejamos sinceros. Caso ele capture o nosso cavalo, nós tomamos de torre e aqui nós temos, na realidade, uma possibilidade de lance bem interessante. Pois bem, digamos que o nosso adversário faça o roque. Nós vamos jogar peão D4, pegando bastante espaço no centro, e as pretas aqui têm alguns problemas de espaço. Veja só, o cavalo de D6 está cobrindo o avanço do peão de D. Então o nosso adversário tem que jogar um lance que, sinceramente, ninguém jogaria, cavalo E8, para começar a consertar a posição dele. E aí a gente vai jogar peão C4 e ele vai começar a contestar o centro, por exemplo, com o peão D6. O que é que as pretas tendem a fazer? Elas tendem a jogar bispo F6, que é um lance bem lógico, razoável, nos pedindo para voltar à torre. Eu vou recomendar um lance bem diferente porque dificulta bastante que as pretas consertem seus problemas. Se você jogar torre E1 voltando à torre, por exemplo, ele já pode jogar cavalo F5 e posteriormente já pode jogar, por exemplo, peão D6 e jogar sem grandes problemas. Na realidade, existe um sacrifício de qualidade aqui que é muito fácil de se executar corretamente, que é o sacrifício bispo D3. Essa linha é extremamente aguda. Nós estamos sacrificando a torre para ter uma posição extremamente aberta para o nosso par de bispos. A ideia é que o cavalo dele não tem mais a casa F5, ele tem que voltar para E8 e nós temos um plano de ataque muito simples de executar, que é o plano dama H5 ameaçando o cheque-mate. Esse lance dificulta muito a vida do nosso adversário, ele não tem cavalo F6 para defender o mate. Se ele tenta defender com peão H6, nós podemos sacrificar o bispo e imediatamente temos uma posição ganha. Posição simplesmente ganha de ataque. Vamos dar mate em H7. Se o adversário defender corretamente com peão F5, ainda assim um checkmate vai vir. Uma hora ou outra o computador já avalia como mais 8.4. Se ele defende com peão G6, nós plantamos a dama na casa de H6 e o nosso plano é simples. Vamos trazer o bispo para G5, colocá-lo em F6 e dar mate para o nosso adversário. Olha só, os lances mais comuns de defesa para o jogador de pretas são cavalo G7, e aí a gente faz o plano como bem entendemos, bispo G5, ameaçando a dama do nosso adversário. Nosso amiguinho vai jogar dama E8 e perder o jogo de imediato para bispo F6. Se ele tira o cavalo, que é a escolha mais correta, tira o cavalo para uma casa que defende o checkmate, basta que nós envolvamos outras peças no ataque. Por exemplo, cavalo C3 aqui é um lance muito inteligente, porque é um lance que tem uma ideia que é jogar cavalo D5 e depois cavalo E7 cheque, que força ele a entregar a dama, porque senão é checkmate. Então o mais comum aqui é peão D6, a gente joga cavalo D5 e posteriormente a gente joga cavalo cheque, ele tem que entregar a dama. Outra ideia muito simples que a gente pode jogar é bispo C4 aqui, tomar o cavalo e depois dar o checkmate, né? Então esse cavalo G7 vai perder de maneira forçada. Caso ele jogue o outro lance de defesa mais comum, peão D6, você vai jogar o mesmo plano, bispo G5, ameaçando a dama. Quando ele tira a dama, você vai jogar cavalo C3 para jogar cavalo E4 e cavalo F6. Então, digamos que ele tome nosso peão, cavalo E4, dama E6 para defender a infiltração de cavalo. No entanto, a gente pode, por exemplo, importunar essa dama com bispo C4 e a dama não tem como se ater à defesa aqui de F6. Então, por exemplo, dama toma bispo, já perde para checkmate forçado. O plano de ataque posterior a esse sacrifício de qualidade é muito simples, muito fácil de executar, e mesmo que o seu adversário defenda de maneira diferente, você sempre vai encontrar esses planos temáticos com um par de bispos mirando o rei do nosso adversário, basta você ficar atento. Eu realmente recomendo que você tente esse gambito, é extremamente divertido. Eu acredito que eu mostrei aqui para vocês em torno de umas 10 armadilhas ao longo desse vídeo. Então, se você gostou de qualquer uma delas que seja, dispara o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço!